Olá, continuando, a nossa aula sobre os crimes contra o patrimônio da disciplina de Direito Penal aplicado à atividade policial. Vamos falar um pouquinho agora da figura do artigo 155 do Código Penal. Mais precisamente, vamos falar das alterações que aconteceram com essas três leis que a gente está vendo aqui na tela. Uma lei de 2018, 2021 e agora mais recente de 2025. Relembrando aqui rapidinho, a ideia do que seria o artigo 155 é a figura do furto, que é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Todo mundo já tem decorado esse tipo penal, que ele acontece quando? Naquelas circunstâncias normais que a gente já conhece, de subtração de objetos, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, toda vez que alguém subtrai algo de outra pessoa e sem utilização de qualquer meio que faça reduzir a capacidade de resistência dela, violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que a torne incapacitada, consequentemente ele vai responder aqui pelo 155 na pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Um detalhe interessante que eu preciso comentar é que a tese do STJ, essa que a gente está vendo aqui na tela, a 934, ela trouxe a chamada teoria do amócio. O que é o amócio? Ele mudou a consumação do crime. Antes, quando você falava, quando é que o cara responde por um crime de furto consumado? Você falava em posse mansa e tranquila do objeto. Então, seria aquele cara que subtraiu um objeto, conseguiu sair da esfera de vigilância da vítima, e aí, quando ele saía dessa esfera de vigilância, automaticamente ele teria o crime consumado. Então, havia várias situações que geravam discussão, porque se alguém subtraísse um objeto e alguém corresse atrás dele, e estivesse lá nesse percalço, então o cara responderia por crime de furto. Se o cara pegou o objeto e assim que ele foi saindo do local, você tocou lá no braço dele, conseguiu dominar o cara e pegar o objeto, então seria crime tentado ou não seria nem crime. Então tinha toda essa discussão quando se aplicava a tese da posse mansa e tranquila. Como foi modificado com essa nova posição do STJ, a ideia agora é que se você estiver na posse do objeto, ainda que por breve espaço de tempo, não interessa a quantidade de tempo, pegou o objeto, já estava ali saindo, se deslocando do local, pronto, já é suficiente para entender que o crime está consumado. Então, é dispensável que você tenha uma posse desvigiada daquele objeto. Estando com o objeto em si, já caracteriza o crime de furto. Isso ajudou em algumas situações, por exemplo, furto a estabelecimentos, aquela pessoa que pegava um objeto e colocava sobre as suas vestes, e aí, de repente, ela ia estar saindo do estabelecimento. Se aquela pessoa chegasse no local e tivesse um segurança que visualizasse aquela situação, o fato de o segurança estar visualizando, ele vai responder pelo crime ou seria caracterizado o chamado crime impossível, já que o cara sequer conseguiu ficar com o objeto. Então, com essa nova posição dos tribunais superiores, a tendência agora é que mesmo que ele coloque o objeto ali, ainda que por breve espaço de tempo, se você já está na posse dele com intenção de ficar com ele, se você tem intenção de ficar com ele, então, consequentemente, você já responde pelo crime de furto consumado. Alguém poderia debater aquela ideia. E se o cara colocou sobre as vestes, mas a intenção dele é ir até o caixa para pagar sobre aquele objeto. Ele apenas colocou ali como uma forma de suporte, para facilitar o transporte do objeto até o caixa. Existe essa discussão também doutrinária, se o fato de ele colocar sobre as vestes, mas ele ainda não passou pela linha de caixas, ou seja, pelo local de pagamento, se aquilo poderia ou não ser considerado furto. Algumas decisões seguem no alinhamento de que, pelo fato de ele estar com o objeto sobre as vestes, pode ser considerado uma tentativa de furto, já que normalmente ninguém coloca um objeto escondido sobre as suas vestes, ninguém transporta um objeto que vai comprar escondido sobre as suas vestes. Então, a maioria dos casos entende-se que ali já foi pelo menos uma tentativa de furto. Então, mas o caso mais certo é que,
se ele colocou um objeto sob suas vestes e está saindo do estabelecimento, se ele for interceptado, ali já está o crime consumado, independente de qualquer outra circunstância. Mas só para a gente ter essa noção, né, de quando o furto é tentado ou consumado, vamos agora falar das alterações que aconteceram aí de 2018 para cá, né, ou seja, as mais recentes em relação ao crime de furto. A primeira foi essa, né, do parágrafo 4º, que inseriu a questão dos bens de funcionamento de serviços públicos ou essenciais ao público. Ele colocou agora uma modalidade de furto qualificado, né, com a pena de reclusão de 2 a 8 anos, ou seja, dobra a pena, né, que a gente viu lá no início que era de 1 a 4, agora vai ser de 2 a 8, se for a subtração de bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, do Estado, município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Ou seja, os casos mais comuns, né, e mais recentes que a gente vem visualizando, né, o cara faz a subtração de fios, né, como teve um caso recente do cara entrou numa subestação, né, e subtraiu os fios elétricos lá da subestação, então prejudicou, né, o fornecimento de energia de um determinado município, então causou prejuízo para a população, então ele vai responder agora por esse tipo penal específico aqui, que é justamente comprometendo algum tipo de funcionamento, né, de serviços públicos essenciais. Então, pode ser tanto uma instituição pública como uma instituição privada, né, ou seja, naquelas hipóteses de concessionária de serviços públicos, né, ou alguém que tem um contrato com o Estado, né, que está fazendo uma prestação de serviço ali para o Estado de alguma forma. Então, se você faz a subtração de bens, e esses bens são essenciais para o funcionamento de determinado serviço público, se o indivíduo for preso, ele agora vai responder por essa modalidade qualificada aqui do inciso 5, né, do parágrafo 4º do Código Penal. Temos algumas alterações também, né, que foi o parágrafo 4º-A, né, que foi inserido lá em 2018, que ele fala do emprego de explosivo, né, e a pena é diferente, a pena é reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo de artefato análogo que cause perigo comum, né. Coisas também do período, lá em 2018, né, para quem já tem aí um acompanhamento, né, dos casos através da mídia, foram bem frequentes a história de estouro, né, de caixa eletrônico. Então, as quadrilhas que estavam, né, cometendo crimes pelo país se especializaram nessa modalidade de explosão de caixa eletrônico. Então, como a pena era de reclusão de 1 a 4 anos, aí eles perceberam, né, uma possibilidade de atuação em que o risco de prisão e as penas decorrentes daquele crime eram bem menores. Então, a partir de 2018, o legislador, né, meio que equiparou as duas figuras. Para quem conhece, né, para quem lembra aí da pena do artigo 157, que fala do crime de roubo, a pena do roubo simples é de 4 a 10 anos. Então, ele agora equiparou a pena de furto com emprego de explosivos, né, com a pena do crime de roubo propriamente dito. Então, a ideia foi tentar equiparar e, de uma certa forma, né, punir com mais rigor as pessoas que cometem esse tipo de delito. Da mesma forma, não só a pessoa que emprega os explosivos, mas também as pessoas que furtam explosivos, né, para aplicação justamente no mundo criminoso. Como a gente está vendo aqui no parágrafo 7º, a pena vai também ser de 4 a 10 anos se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, eu já tive alguns alunos perguntando justamente em algumas situações de abordagem em que, ao abordar o indivíduo, ele encontrou lá acessórios justamente de explosivos, né? O cara pegou lá fiação, né, substâncias químicas utilizadas justamente para realização de fabricação de explosivos, e esta pessoa responderia por qual crime? Responderia pelo furto simples, já que ele foi, por exemplo, numa pedreira, né, um local que faz justamente a realização de explosões, né, ele subtraiu justamente esse material daquele local. Ele vai responder por furto simples, ou ele vai responder por esse furto, como a gente está vendo aqui na tela, né? Vai depender do caso concreto. Se você encontrar um indivíduo que está na posse desses objetos, mas ele não consegue explicar a origem dos mesmos, né? Ou seja, poderia ser sim uma empresa que apenas de forma irregular, né, está fazendo o transporte
desses objetos. E aí, de repente, ele não tem nota fiscal, ele não tem autorização de transporte, né? Não tem nenhum documento que comprove a licitude dali. Mas, através de algumas outras informações, você consegue chegar ao estabelecimento, e o estabelecimento diz que aquele produto é dele, ele apenas está fazendo um transporte de um local para outro, mas apenas está de forma irregular, né? Então, se está nessa modalidade, ele, não, na verdade, não está cometendo crime nenhum. Mas se você faz uma abordagem a um veículo, por exemplo, que esteja com esses objetos, e o indivíduo não consegue comprovar a origem deles, né? Não consegue dizer de onde foi que ele veio com aquelas substâncias, com aqueles equipamentos, então, consequentemente, ele pode responder pelo parágrafo 7º aqui do artigo 155. Da mesma forma, né, em 2021, nós tivemos algumas alterações acrescentando a figura do furto pela internet ou através de dispositivo eletrônico, né? A pena agora vai ser de 4 a 8 anos, quando o indivíduo faz, né, a subtração através de dispositivo eletrônico ou informático, e esse dispositivo não precisa necessariamente estar conectado à rede de computadores. É o caso, por exemplo, que você chega num caixa eletrônico e aí o cara coloca lá, né, algum tipo de dispositivo no caixa eletrônico para copiar as informações do cartão do indivíduo que está inserindo ali na máquina, ou de alguma forma fazer com que o seu cartão fique bloqueado na máquina e ele consiga, né, retirar esse cartão depois que você sai para procurar ajuda ou coisa do tipo. Então, se acontece esse tipo de conduta, ela agora responde especificamente pelo artigo 155, no parágrafo 4º. Já o furto pela internet, né, ele tem uma figura interessante, porque alguém poderia ter dúvidas em relação ao indivíduo que comete o furto pela internet ou o estelionato pela internet, que embora sejam bem parecidas as condutas, mas elas têm características diferentes. O furto pela internet, na verdade, é aquela subtração que você realiza sem necessariamente você precisar da vítima para poder se apossar de determinados objetos. Exemplo, quando você vai e coloca lá, você cria um site fake, né, um site falso, parecendo, por exemplo, de uma loja de e-commerce, né, está vendendo produtos pela internet, e ela pede que você faça um cadastro dos seus dados, coloca lá seus dados pessoais, os dados do seu cartão de crédito, e aí esse cara retira essas informações e passa, né, a fazer aquisições com os dados que ele subtraiu de você ali. Então, nesse caso, é o chamado furto pela internet. O estelionato seria talvez um caso parecido, mas um pouco diferente, que seria o quê? Você entrar num site pensando que comprou determinado objeto, e aí você paga pelo objeto, quando na verdade o objeto não existe, né? Aquela situação comum de que frequentemente acontece, né, depois dessa era digital, em que as pessoas adquirem objetos pela internet, mas que às vezes não recebe o determinado produto que comprou. Então, nessa situação, provavelmente ele vai se encaixar na modalidade de estelionato pela internet. Se o cara não faz nenhum tipo de transação, mas ele apenas capta as informações pela internet e usa essas informações para ter acesso aos seus bens ou ao seu dinheiro, coisa do gênero, aí você vai responder por esse parágrafo que a gente está vendo aqui na tela. O parágrafo 4º, ele fala também de causa de aumento de pena em relação a essa conduta que a gente está mencionando. Vai ter um aumento de 1/3 a 2/3 se o cara tiver, né, as informações mantidas num servidor fora do território brasileiro. Então, o cara que estiver cometendo, né, furtos pela internet, ele utiliza um servidor fora do país justamente para dificultar, né, a sua perseguição, para dificultar, né, a sua identificação, ele vai aumentar a pena dele de 1/3 a 2/3. E vai ter outra causa de aumento de 1/3 ao dobro se for praticado contra idoso ou vulnerável, né? E aí é uma situação até interessante, né? Porque o idoso, tudo bem, a gente já tem uma descrição pela questão lá do Estatuto do Idoso de maiores de 60 anos. Até aí tudo bem. Mas o que é que ele entende como sendo uma pessoa vulnerável? Né? Porque quando a gente fala do Instituto da Vulnerabilidade, normalmente ela está atrelada lá aos crimes contra a dignidade sexual. Quando você vai lá, né, para o outro capítulo que tem no Código Penal, e lá ele tem uma definição diferente, né, que tem a vulnerabilidade absoluta e a vulnerabilidade relativa.
Quando a gente fala da vulnerabilidade absoluta, ele entende que são as pessoas menores de 14 anos. Então, pessoas menores de 14 anos, se de repente foi um furto pela internet e foi justamente de uma pessoa, né, uma criança, uma adolescente até os 14 anos ali, ele vai entrar aqui como essa pessoa vulnerável e a pena dele pode aumentar de 1/3 ao dobro. Já a chamada vulnerabilidade relativa pode ser para pessoas que por alguma circunstância temporária ou permanente, elas têm uma redução da sua capacidade de discernimento. Então, se de repente uma pessoa, por algum motivo, foi embriagada, ou uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né, tem alguma debilidade mental ou coisa do gênero, se ela tem essa redução de capacidade e o indivíduo se aproveita daquilo e acaba se aproveitando nesse sentido, né, subtraindo objetos dessa pessoa através da internet, então ele também vai ter essa possibilidade de aumento da sua pena de 1/3 ao dobro. Outra situação que foi inserida aqui, né, que foi a ideia, né, de você aumentar a pena dos furto de equipamentos para serviços públicos essenciais. Ou seja, se o objeto específico que você está subtraindo, né, está gerando um prejuízo para o fornecimento, né, ou transmissão de energia elétrica, telefonia, transferência de dados, ou que seja equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários, né, vai ter aqui a pena de 2 a 8 anos e multa. Lá ele fala quando você prejudica o serviço público. Então, qualquer objeto que você subtraiu, se você prejudicou o fornecimento do serviço público, né, vamos lá, você, por exemplo, subtraiu um gerador da subestação. Provavelmente, né, pode ser que se encaixe lá na hipótese do parágrafo anterior que a gente comentou. Aqui ele deixou bem claro, né, o mais preciso, mais específico, com os objetos, né, ele mencionou os fios, cabos ou equipamentos para energia elétrica, telefonia, transferência de dados, ou seja, para serviços específicos. Então, se ficar enquadrado em um tipo específico desse aqui de serviço, ao invés do outro parágrafo, a gente vai aplicar esse daqui. Mas nesse daqui ele traz uma característica interessante, que ele coloca ao final do artigo, que ele fala aplicável em qualquer caso o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Ou seja, em relação a esses objetos aqui, se não houve prejuízo para o serviço público, né, um serviço essencial para a população, você vai poder aplicar esse parágrafo, e nesse parágrafo tem a questão do privilégio do quê? Se a sua subtração for de pequeno valor, né, se o indivíduo for réu primário, se a conduta for favorável nesse sentido, ele vai poder ter uma redução da pena dele de 1/3 a 2/3, mudar a pena de reclusão pela pena de detenção ou aplicar apenas a pena de multa. Então, o legislador colocou nesse sentido, né, se o cara fez lá, por exemplo, a subtração de um equipamento, mas o equipamento é até de um valor de um salário mínimo, né, que é hoje o que a gente faz mensuração nos tribunais superiores, o que seria coisa de pequeno valor. Então, se você subtrai um equipamento de pequeno valor, que seja de até um salário mínimo, e não causou nenhum prejuízo, né, para o serviço público em si, né, para o funcionamento do serviço em si, então você vai ter esses benefícios do parágrafo 2º que eu mencionei agora há pouco. Tranquilo? E no mais, essas foram as alterações que nós tivemos no crime de furto e nos vemos na próxima aula. Até lá!